Não há dúvida de que as eleições que vão acontecer no dia 2 de outubro têm sido o assunto mais badalado do momento. Só se fala em política e muitas pessoas até estão cheias, elas declaram: não aguento mais, não suporto mais falar de política, ouvir falar de política, e elas não querem saber, não querem se envolver nesse processo. Mas eu quero apresentar um argumento para você que vai fazer a diferença na tua vida, porque a política, ela interfere diretamente na sua vida, mesmo você gostando ou não. Ela tem um impacto na nossa vida, no nosso bem-estar. Vamos imaginar que você chegue num restaurante e de repente você começa a olhar o cardápio ali e você desiste de analisar, de ver qual o prato que você pretende comer, e você pede uma sugestão ao garçom. E aí ele dá aquela sugestão e vai lá e traz aquele prato para você. Tem uma possibilidade de você gostar dessa comida que o garçom lhe sugeriu. Mas também há uma grande possibilidade de você não gostar dessa comida. E mesmo que você não goste, você vai ter que pagar por essa comida, porque você ali naquele momento, você delegou ao garçom para que ele escolhesse o seu prato. Se você gostar ou não, você vai ter que pagar. É assim que acontece com a política, onde muitas pessoas estão: eu não quero saber, qualquer um, eu vou me abster, eu não vou votar, deixa lá. Aí, você querendo ou não, o prato chega para você. Porque esses governantes eleitos, essas pessoas escolhidas por você, inclusive quando você não faz escolha, você está delegando para o outro a responsabilidade de fazer essa escolha. E de repente pode ser fazer um excelente governo, essa pessoa pode te representar muito bem. E se não te representar bem? E se você não gostar? Aí não adianta reclamar. Aonde a maioria tem reclamado, tem falado, tem até orado pedindo a Deus: Senhor, como é que pode tanta injustiça, tanta corrupção? Mas de quem é a culpa? A culpa, muitas vezes, é nossa, porque nós escolhemos essas pessoas. E quando nós não temos critérios para escolher essas pessoas, nós deixamos de qualquer jeito, essas pessoas vão fazer as leis, essas pessoas vão determinar o nosso futuro. Sim, porque hoje nós vivemos debaixo de uma égide política. E os políticos é que vão gerenciar esta política. Por isso é importante você não só orar pelo país, não só você clamar a Deus por justiça, não só pedir a Deus que abençoe a nossa nação, mas agora existe uma coisa que você não pode abrir mão desse direito seu, que é de votar. E para votar você precisa escolher. Talvez, como num restaurante, tem alguns pratos que você não conheça, você pode pedir alguma indicação, perguntar o que é, perguntar de que é feita aquela comida. Da mesma forma como você pode também procurar saber esse candidato, qual é o plano de governo que ele tem, quais são a sua programação, o que ele tem para oferecer e se vai entrar em harmonia com aquilo que você pensa. Porque nós temos os nossos valores, valores éticos, morais, espirituais, nós temos a nossa liberdade, por exemplo, de expressão, nós temos a nossa liberdade de cultuar, de professar a nossa fé. E o político, ele tem o poder de determinar. Inclusive, nós vimos agora na pandemia que as igrejas foram fechadas por uma ordem. Então, as igrejas todas fecharam, obedecendo a ordem, para você ver o poder que tem esses políticos, essas pessoas que nós elegemos. Então, não se omita, não transfira para outras pessoas a responsabilidade que você tem, porque nesse momento nós, como servos de Deus, nós precisamos nos posicionar sim. E eu sou de uma época em que a igreja não se falava de política, não era um assunto, não era proibido, mas também não era um assunto muito bem-vindo. Então a política não, a igreja não se envolve, a gente não se mete com isso não é coisa de Deus. Mas nós fomos percebendo como a política afeta a nossa vida. E nós então, como igreja do Senhor, como cristãos, como evangélicos, nós resolvemos o quê? Não, peraí, eu quero me posicionar, eu quero ter os meus direitos garantidos. Por isso que a igreja hoje está
tão mobilizada com o tema político. Não vamos abrir mão do nosso direito. Vamos analisar, sim, vamos ver os candidatos que querem nos representar para saber se tem afinidade daquilo que eles pensam, das filosofias, das ideologias deles, com aquilo que nós acreditamos, com os nossos valores, para que depois não venhamos reclamar. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser sal, nós devemos ser luz. Então, agora não é para ser omisso, não é para fugir da responsabilidade, não se trata de gostar, nós somos adultos. Quem vota são pessoas que têm um mínimo de maturidade para que venha fazer escolha. Então hoje nós fazemos muitas coisas que a gente não gosta, mas precisa fazer. A questão da responsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade para outro. Faça a sua escolha. Analise. Se você não sabe qual é o melhor candidato, procure saber. Procure conhecer, porque esta eleição ela vai impactar diretamente a nossa vida, inclusive a forma de nós cultuarmos a Deus, a nossa liberdade. O nosso futuro está em jogo, a nossa liberdade está sendo ameaçada. E nós, como servos de Deus, como povo de Deus, nós temos sim que nos posicionar. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para dizer para você que pertence a um segmento religioso, ou indiferente se você pertence ou não, não se omita. Não deixe as pessoas escolher para você. Se você delegar esse poder para o outro, depois você não tem o direito de reclamar. Mas nós nos conhecemos, sabemos que nós, quando não gostamos de uma coisa, nós reclamamos, nós murmuramos e lamentamos. Mas nós não vamos ter direito de reclamar se nós delegarmos para o outro essa responsabilidade. Então faça a sua escolha, ore pelas decisões que estão sendo tomadas, ore pelo futuro do nosso Brasil, mas faça a sua escolha, vote. Não abra mão desse direito tão especial que é votar. E nós conhecemos países aí que eles não têm o direito de escolher os seus líderes, que eles não têm voz, não têm a liberdade de expressar como nós temos hoje no Brasil. Então vale a pena nós mantermos essa garantia da liberdade que nós temos, porque eu quero sim liberdade para cultuar a Deus, liberdade para professar a minha fé, para defender os valores que eu acredito. E eu tenho direito, e você também tem direitos de escolher candidatos que têm o mesmo princípio cristão, que estejam de acordo com os valores que você acredita. É a nossa responsabilidade. Isso só nós podemos fazer, cada um cumprindo a sua parte. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe a nossa